Estamos na 17ª aula de Física Geral, que hoje vai ser dedicada ao estudo do magnetismo. A palavra magnetismo e magnetite têm a mesma origem, e a origem encontra-se numa região que é hoje uma região da Turquia, da Grécia, chamada Magnésia. Nessa região encontrou-se pela primeira vez pedras, objetos que tinham propriedades absolutamente maravilhosas, no sentido em que nunca se tinha visto nada igual. Essas pedras atraíam outras, e daí o nome ímã, que quer dizer atrair, quer dizer mesmo amar. A palavra ímã tem esse significado. E desde muito cedo esses objetos causaram grande impressão, inclusivamente nós temos aí no nosso Museu de Física, ou melhor, no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, que tem uma secção de Física, entre as muitas peças maravilhosas que há por lá, pode-se encontrar aquilo que terá sido uma prenda do imperador da China ao rei Dom João V de Portugal, e que é uma enorme pedra de magnetite com 12 quilogramas e que está aqui dentro desta coroa. Portanto, esta peça, de facto, é mais do que uma peça científica, é de facto uma peça de arte. Mas até para verem que os reis ofertavam entre si ímãs, pedras que causavam atração. Claro que toda a gente tem ímãs lá por casa, até brincou já muito com brinquedos com ímãs. Aliás, a economia, há quem diga que a existência do número de, ou melhor, o número de ímãs que existem numa casa é um indicador do estado de desenvolvimento da sociedade. E por isso eu convido-vos, depois desta aula, e até para descongestionar, contar os ímãs que têm aí por casa. E se chegarem às muitas dezenas, se calhar às centenas de ímãs e eletroímãs que existem por casa, pois isso é um sinal de desenvolvimento social. Nós hoje vemos ímãs por todo lado, não é só em nossa casa. Grandes meios de transporte usam o magnetismo, como, aliás, todos eles usam, mas de uma maneira assim muito proeminente, estes comboios de levitação magnética, os maglevs, e o magnetismo causou sempre muita impressão, até pelo enigma que ele encerrava. O magnetismo só muito cedo se começou a estudar, só muito recentemente se começou a estudar do ponto de vista científico. Até então o que havia eram umas ideias mais ou menos desconexas e mais ou menos arbitrárias sobre o fenómeno. Em particular, falou-se até no magnetismo animal, que era uma espécie de uma força oculta que todos os seres vivos possuíam, e quem o fazia, quem defendia estas teses, até procurava convencer as pessoas do seu caráter científico, já que pensava que estava mesmo convencido das suas razões, mas evidentemente muita gente olhava para essas pessoas como meros curandeiros. Convido-vos agora a ler este belo naco de prosa dos 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Márquez. Os ímãs têm como elemento característico o facto de terem dois polos. Nós temos aqui um ímã representado e esses polos chamam-se, por razões de tradição, apenas por isso, Polo Norte e Polo Sul. E o que é curioso é que um ímã, se for partido ao meio, gera dois pedaços, também com dois polos.
um polo norte e um polo sul. E se nós partirmos cada um deste pedaço em dois, voltamos a ficar sempre com o polo norte e com o polo sul. Ficamos com aquilo que se chama um dipolo, claro, com menos intensa. Este dipolo cria um campo magnético e à medida que vamos partindo o ímã, depois esses dipolos magnéticos vão criando campos magnéticos menos intensos. Nós temos aqui a figura característica das linhas de campo produzidas por um dipolo magnético, por uma barra magnetizada como esta que aqui está em cima. E vocês viram uma figura deste género já nos livros do ensino secundário. A maneira como se visualizam estas linhas de campo consiste em espalhar, por exemplo, malha de ferro num papel e depois por baixo colocar um ímã e ficamos com esta disposição da limalha de ferro segundo as linhas de campo magnético. Mas o que é fundamental aqui referir, e isso estabelece uma distinção ao nível mais básico entre a eletricidade e magnetismo, é que no magnetismo não há monopolos, ou seja, não há cargas magnéticas. O mínimo que aparece na natureza são os dipolos magnéticos, compostos então daquilo que poderíamos chamar um polo positivo ou um polo negativo. Se estivéssemos no domínio das cargas elétricas, como estamos no domínio das cargas magnéticas, nós chamamos a estes polos, por uma questão de convenção, polos norte e sul. E esta designação tem razões históricas e já vem de há muito tempo. Cargas, ou melhor, polos de sinais contrários atraem-se, tal como acontece nas cargas elétricas, mas polos de sinais do mesmo sinal repelem-se. Aqui está o exemplo de dois polos norte a repelir-se, mas podia ser também dois polos sul. Portanto, o que é um elemento bastante diferenciador entre a eletricidade e o magnetismo é que, no primeiro, as cargas elétricas existem em duas versões, positivas e negativas, e podem-se isolar, podem estar isoladas, ao passo que, no caso magnético, não há, pelo menos nunca se detectaram monopolos magnéticos. Claro que isto é do ponto de vista da física clássica, aliás, o eletromagnetismo clássico até impede a existência desses monopolos, estabelecendo até que as linhas de campo do campo magnético têm que ser sempre linhas fechadas, ao contrário das linhas de campo elétrico que podem ser abertas. As linhas de campo magnético são obrigatoriamente linhas fechadas. E isto radica no facto de não existirem fontes isoladas de campo, nem fontes nem sumidores. Recordam-se, no caso da eletricidade, as cargas positivas são os criadores de linhas de campo e as cargas negativas é onde elas vão ter. São, digamos, sumidouros de linhas de campo elétrico. No caso do campo magnético, no caso do magnetismo, isso não acontece. Eu tenho aqui, que acabo de dizer, expresso de uma maneira mais visual, olhando aqui para o interior desta barra magnética. A barra é igual à anterior, só que agora está rotada de 90 graus, e estão a ver que as linhas saem do polo norte e chegam ao polo sul, e todas estas linhas depois se fecham no interior do ímã. Por mais distantes que estas linhas possam ir, elas acabam sempre por fechar, como eu estou aqui a tentar indicar com o rato. Também aprenderam no ensino secundário que não é só a barra magnetizada que cria campo magnético. As correntes elétricas também criam campo magnético e estão aqui representadas algumas dessas formas de corrente que criam campos característicos,
como por exemplo uma espira de corrente, como por exemplo uma linha indefinida de corrente, como esta, que cria um campo magnético que é tanto mais intenso quanto mais próximos estivermos da linha, e claramente o campo magnético aqui nesta posição, onde eu estou a apontar com o rato, talvez possa fazê-lo com o marcador, aqui é igual ao campo magnético aqui e naturalmente é igual ao campo magnético em todos os pontos que estão à mesma distância da linha de corrente, e esse campo é maior do que se estivermos mais longe da fonte, se estivermos mais longe da linha de corrente que produz o campo magnético. Aqui temos um outro exemplo que curiosamente é parecido com uma barra magnetizada, porque as linhas de campo fecham-se no interior deste solenoide, que é um enrolamento, uma bobina, um enrolamento de um fio percorrido por uma corrente, e as linhas depois têm esta forma que eu aqui estou a indicar, e claro, esta aqui também vai dar esta volta, etc, etc, mas todas elas se fecham e há uma certa simetria entre aquilo que, uma certa semelhança entre aquilo que se passa com a barra magnetizada e este solenoide. É claro que quando, a certa altura, nós temos campo magnético, não importa saber qual é a fonte. Importa só que há campo e que esse campo pode ser detectado. Então, eu tenho aqui a barra magnetizada, que estou a mover, e à volta desta barra estão pequenas bússolazinhas que indicam a orientação das linhas de campo. As linhas de campo saem do Polo Norte, dão a volta, e entram pelo Polo Sul e fecham-se aqui por dentro. É claro que eu posso ter aqui um detector de campo magnético, que é uma bússola, por exemplo. Se eu colocar esta barra ali em cima, claro que a bússola vai apontar o seu polo vermelho, o que nós convencionamos ser norte, para o polo sul desta barra, como podem ver. Claro que se eu agitar esta barra ali, a bússola também se agita. Se eu fizer com uma frequência qualquer, então a bússola responde exatamente com a mesma frequência. Em vez de uma barra, eu posso ter aquilo que eu há bocadinho referi, que se chama um eletroímã. Um eletroímã é um gerador, ao fim e ao cabo, de campo magnético devido à passagem de corrente num circuito. Se eu tiver um circuito como este que aqui está, uma bobina, então cria-se um campo magnético, e vejam, a orientação do campo magnético é muito semelhante à que tínhamos antes. Portanto, as linhas saem deste lado da bobina, portanto, é o polo positivo do ímã, do eletroímã, o polo norte, melhor dizendo, e entram aqui por esta parte que é o polo oposto. E da mesma maneira, quando eu tenho este objeto mais perto deste detector, o campo até é mais intenso, embora aqui isso só se possa ver por estas bússolas, pela tonalidade destas pequenas agulhas de bússola, que ora são mais visíveis, ora ficam mais atenuadas à medida que nos afastamos do eletroímã. Eu posso ter aqui um medidor de campo, este medidor de campo, que tem naturalmente 3 componentes. Quando te aproximo aqui do eletroímã, pois os valores aumentam. Quando afasto, eles diminuem, e o mesmo se passa aqui com esta barra. Se eu colocar um medidor de campo, pois aqui aumenta, aqui é muito grande no interior, e aqui diminui, e vai diminuindo à medida que me vou afastando. Aqui praticamente o campo é zero. Não só a Terra, mas muitos outros planetas podem, vou aqui mostrar o planeta Terra, têm propriedades magnéticas. Aqui está a Terra, e a Terra
como sabem, tem à sua volta campo magnético, que eu agora vou referir como de volta à apresentação. O magnetismo terrestre há muito tempo que foi reconhecido, em particular há um tratado de magnetismo que data do ano de 1600, de um médico inglês, William Gilbert. O tratado chama-se de Magnet, em que ele procura estudar o campo magnético da Terra de uma forma, de uma abordagem científica, que ele chamava nesse tratado Terrela. E esta imagem apenas procura retratar o facto de planetas como o nosso, vários outros planetas, incluindo exoplanetas, muitas estrelas, têm propriedades magnéticas. De resto, no Departamento de Física da Universidade de Coimbra, há um grupo a estudar estrelas compactas que têm uma massa semelhante à do Sol, mas têm um raio muito mais pequeno, que têm campos magnéticos muito fortes, e esse estudo é feito também no nosso departamento. O campo magnético terrestre é reconhecida a sua existência desde há muito, muito tempo. E, aliás, ela tem sido, foi durante e continua a ser muito útil na orientação. São conhecidos objetos, como por exemplo este, que provavelmente é uma bússola, que data de uma dinastia ainda anterior a Cristo, 200 anos antes de Cristo. A fonte de campo magnético da Terra, pensa-se que são correntes elétricas que circulam no seu interior. Bem no interior da Terra, circulam correntes não próximo da crosta, bem lá no interior do centro da Terra, onde existem muitos íons de ferro, por exemplo, e essas correntes circulam aqui no interior, e são essas correntes as responsáveis pelo campo magnético terrestre, tal como há bocadinho aquele solenoide criava um campo à sua volta. Ora bem, o campo criado por um enrolamento de espiras acaba por ser semelhante ao campo criado por uma barra magnética, e por isso se coloca muitas vezes uma barra no interior da Terra para simular a fonte do campo magnético. Mas no interior da Terra não há nenhuma barra magnética. O que há no interior da Terra são correntes, e essas correntes criam um campo magnético que é como se fosse um campo produzido por uma barra magnética como esta que aqui está representada. Mas as coisas não são assim tão simples. Uma barra como esta, com um polo norte e um polo sul, cria o que se chama um campo dipolar. Ora, acontece que na região da Terra, onde o campo, da superfície da Terra, onde o campo é mais intenso, esse ponto chama-se polo norte magnético. Isto é uma fonte indesgotável de confusão, porque há pessoas que insistem em chamar a este ponto Polo Sul. Está aqui perto do Polo Norte, está aqui perto dos Esquimós, e querem chamar-lhe Polo Sul por causa desta barra. Não, esta barra apenas simula correntes que circulam à volta no interior da Terra, portanto a barra não existe, e o ponto na superfície da Terra de maior intensidade de campo chama-se norte magnético. É tão simples quanto isto. E a razão é óbvia. É porque ele está perto do norte geográfico. E daí a utilidade da bússola. Estes dois, este ângulo que aqui está, não confundir este ângulo com a declinação magnética. Este ângulo que aqui está é o ângulo que o eixo de rotação da Terra, que é este que aqui está inclinado, faz com o eixo desta hipotética barra magnética, e acontece até que o ponto equivalente a este no lado sul, ou seja, próximo do Polo Sul, nem sequer está no antípoda deste. Está aqui, mais nesta região, o que significa que o campo magnético terrestre nem sequer é um campo dipolar. É um campo que tem muitas componentes. Quais são as outras componentes? Componente quadrupolar, octopolar, hexadecapolar.
Claro, vocês depois vão aprender estes diferentes chamados multipolos numa cadeira subsequente de eletromagnetismo. Mas depois já ficam com esta ideia. O campo produzido por um sistema de correntes não é necessariamente um campo com características tão bem definidas como se pretende aqui representar com esta simples barra magnética. Ainda um aspecto relativo à declinação magnética. A declinação magnética tem a ver com o ângulo, a agulha da bússola no local onde estamos indica, com a direção que essa agulha indica, e a direção real do norte geográfico. Portanto, não tem a ver com este ângulo 8 aqui. E é um valor, a declinação magnética, que vai variando ao longo do tempo. Para vos dar aqui outra perspectiva, eu mostro aqui o polo norte geográfico, a este ponto, e o norte magnético, a este ponto, e está a este ponto em 2005. Ele está a deslocar-se, na altura deslocava-se a 41 km por ano, em direção à Sibéria. E aqui nesta animação pode ver-se desde 1500 até aos dias de hoje como é que tem variado a declinação magnética nos diferentes locais do mundo. Claro que o conhecimento da declinação magnética num dado local do globo é importante para que a bússola tenha utilidade. Porque a bússola indica uma direção e, no caso de Coimbra, é preciso saber que a direção para onde a bússola aponta não é a direção norte. Aponta perto, no nosso caso em Portugal, para a direção norte, mas está um pouco desviada de acordo com esta indicação que é a declinação magnética. Já no caso do Rio de Janeiro, a declinação magnética tem um valor mais significativo e, voltando agora a mostrar este mapa da declinação magnética, vemos aqui Portugal, já esteve com menos 20, quase menos 30, em 1800, e agora esta linha do zero está-se a aproximar de Portugal e estamos com uma declinação de aproximadamente 3 graus oeste. Então, não chamem a este ponto da superfície da Terra Polo Sul. Seria até um pouco um contrassenso. Perto do Polo Norte, chamarmos a um ponto Polo Sul. Não. Efetivamente, se quisermos olhar para as linhas de campo, elas entram na Terra. Ou seja, é como se aquela barra tivesse o sul magnético para cima. Mas o ponto em si, por razões históricas, chama-se norte magnético. É um ponto que é acompanhado por expedições, há observatórios que estão constantemente a fazer o tracking deste ponto, porque é importante sabermos como vai variando o campo magnético terrestre. O que é que há no interior da Terra que faz criar o campo magnético que nós observamos cá fora. Muitas vezes nós estamos interessados no problema que é o seguinte: dadas as fontes, saber qual é o campo. Aqui trata-se do problema inverso. Nós conhecemos o campo à superfície da Terra, em altitude, e queremos saber qual é a fonte que lhe dá origem. Portanto, é o problema inverso daquele que poderíamos pensar como sendo o mais direto, que é, a partir das fontes, obter-se o campo magnético. Vamos ver qual é a força sobre uma carga quando ela está na presença de um campo magnético. Todos se recordam que quando uma carga Q está na presença de um campo elétrico, ela fica sujeita a uma força que depende de vários fatores. Depende, por um lado, do valor da carga e depende, por outro lado, da intensidade e da orientação do campo elétrico. São os dois que contribuem para a força que, como sabem, é dada pela lei de Coulomb. Então, se temos aqui uma carga elétrica a contribuir para a força, se temos o campo elétrico a contribuir para a força,
O que esperar no caso magnético? Bem, no caso magnético, esta é uma força elétrica. No caso magnético, devemos também ter uma dependência na carga e uma dependência no campo magnético B, que é assim que se representa o campo magnético, não importa como é que ele foi produzido. Se foi produzido por uma corrente, se foi produzido por um sistema de corrente, se foi produzido por dipolos magnéticos, por ímãs, não importa. Importa só que temos, numa dada região do espaço, um campo magnético. E temos ali uma carga elétrica aqui. Qual é a força a que esta carga fica sujeita na presença do campo magnético? Esta é a questão. A resposta a esta pergunta encontra-se por via experimental. Vamos ver. Vamos ver o que é que acontece quando uma carga é colocada na presença de um campo magnético. E, desde logo, aquilo que se observa é que se esta carga elétrica estiver parada, então a força sobre ela é zero. O mesmo não acontece ali. Ali não há qualquer dependência, estou a apontar para a força elétrica. Não há qualquer dependência com a situação da partícula. Ela pode estar, a posição, a velocidade, no sítio onde ela estiver há um campo elétrico. E, portanto, a carga fica sujeita a uma força dada por Q vezes E. No caso magnético, acontece também que há de haver uma dependência com a velocidade da partícula, já que se verifica que quando a velocidade é zero, a força também é zero. E aquilo que se constata é o seguinte: se a velocidade da partícula for V, se o campo magnético for B, então a força que se exerce sobre a carga é uma força perpendicular ao plano definido por estes dois vetores. Essa força é dada por este vetor. V e B definem um plano. Esse plano é tal que a força que se exerce sobre Q é perpendicular a ele. Nós temos um instrumento em matemática à disposição que nos permite obter um vetor que seja perpendicular a estes dois. Essa operação entre estes vetores chama-se produto vetorial e a força magnética é dada efetivamente por esta expressão, que eu vou ler devagarinho. F igual a QV vetorial B. E esta chama-se a lei de Laplace. Claro que é uma lei de base experimental. É uma lei empírica que foi obtida depois de aturadas experiências, em particular a intensidade da força é dada por esta expressão. É o módulo de Q vezes o módulo da velocidade vezes o módulo de B, seno do ângulo que eles formam entre si. Portanto, o ângulo que eles formam entre si é este ângulo aqui, θ. E agora, como é que se encontra a direção de F? Essa é fácil. A direção de F é perpendicular ao plano definido por V e B. Outra coisa é saber o sentido de F. Qual é o sentido de F? Tenho aqui o vetor V e o vetor B. Eles formam um ângulo entre si, pois a força é perpendicular ao plano que estes dois formam entre si, que é o plano deste papel. Portanto, eles formam um plano, constituem um plano, e a força há de estar perpendicular a este plano. E agora resta saber se a força é perpendicular ao plano para cima, se a força é perpendicular ao plano para baixo. E para isso nós temos duas regras práticas. Uma é a regra do saca-rolhas. A regra do saca-rolhas funciona assim. Rodo o saca-rolhas do primeiro para o segundo vetor e vejo como é que o saca-rolhas progride.
Ora, se eu estou a rodar neste sentido, o saca-rolhas progride para cima. Mas se eu rodo ao contrário, o saca-rolhas vem para baixo. Portanto, dois vetores, V e B. V roda para B. Eu imagino um saca-rolhas a descrever este movimento. E o sentido da progressão do saca-rolhas é o sentido do produto vetorial de V e B. Ou então usamos a regra da mão direita que funciona assim. Coloco os dedos da mão direita, estes 4 dedos, a rodar, arqueio a mão de tal forma a que o primeiro vetor roda para o segundo. V vetorial B. Vejo qual é esse sentido dessa rotação e coloco estes 4 dedos nesse sentido. O produto vetorial é no sentido do polegar. Então, se a rotação for assim, a força é neste sentido do polegar. Se a rotação for assim, então é neste sentido. Se a rotação for assim, é neste sentido. É agora usar aquilo que mais jeito dá. Estou a rodar e ele está a ir para a frente. Agora estou a rodar ao contrário. Ele está a ir para ali. Então, se rodamos de V para B, o produto vetorial é para cima. Mas é preciso ter cuidado com o sinal de Q. Uma coisa é o produto vetorial de V por B. Outra coisa é depois estar a multiplicar por Q. E por vezes Q é uma carga negativa. Se Q for uma carga negativa, então esta força, em vez de ser para cima, passa a ser para baixo. Podemos agora juntar estas duas leis. A lei que dá a força do campo, a força elétrica em função do campo elétrico, e a lei de Laplace, que dá a força magnética em função do campo magnético, e agora, somando-as, obtemos aquilo que se chama a força de Lorentz. É então a força que um campo eletromagnético exerce numa carga elétrica. Naturalmente, que há aqui 2 casos notáveis. Primeiro, se V igual a 0, a força magnética, atenção, isto é só a parte magnética da força, é só esta parte. A força magnética é 0. E também se V e B forem paralelos, ou seja, se forem colineares, V e B se forem colineares, então o que acontece é que a força também é 0, porque o θ é 0. A unidade em que o campo magnético se exprime é o Tesla. Basta ver aqui, é Newton segundo a dividir por Coulomb metro, ou seja, Newton a dividir por ampere metro, mas a unidade é o Tesla. Aqui está a mesma figura de há pouco, V e B. Vamos agora ver um caso notável, o caso em que uma partícula vai com velocidade V, como aqui está indicada, na presença de um campo magnético que aponta para lá. É perpendicular à tela e aponta para lá. Pois, se V é para cima e este é para lá, se a carga for positiva, está aqui uma carga Q, então a força dada por F igual a QV vetorial B, esta força é uma força centrípeta. E quando a partícula está ali, a força também é centrípeta. Quando a partícula está ali, a força também é centrípeta. Ou seja, a força é sempre perpendicular, tanto a V quanto a B. E assim sendo, se há uma força perpendicular a V, não altera a intensidade da velocidade, não altera a grandeza da velocidade. E isto significa que o módulo F é igual para uma carga positiva igual a QV vezes B, vezes o seno do ângulo que eles formam entre si, que neste caso em concreto é 90 graus. Porque B aponta para lá, é perpendicular à tela e V está na tela. O que significa que o F também tem que estar, então, na tela, e esta força é dada por esta expressão, que por sua vez, se a partícula tiver massa m, é igual a m vezes v ao quadrado sobre r, em que r é o raio desta trajetória circular que então a partícula descreve. Repetindo, portanto, temos a força em módulo
é dada por QVB e é igual à massa vezes a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado, a dividir por R, em que R é o raio da trajetória circular. E daqui resulta que este corta com este, e daqui resulta que o R é igual a mv a dividir por Q vezes B. O período é o tempo que demora a dar uma volta completa. Este período é igual a 2πr a dividir por V. Se substituirmos o valor de R dado por esta expressão, fica 2πmv a dividir por QBV. Este corta com este e fica simplesmente 2πm a dividir por QB. A frequência é o inverso deste valor, portanto, isto é exatamente aquilo que eu agora estive a fazer. A frequência é o inverso do valor que eu acabei de encontrar, portanto, eu acabei de encontrar para o período 2πm sobre QB, a frequência é QB sobre 2πm, é chamada frequência do ciclotrão. Claro que se a velocidade da partícula tiver uma componente que seja perpendicular ao campo, é o que isto quer dizer. Isto quer dizer que este sinal quer dizer perpendicular a B. E uma componente que seja paralela a B, é claro que a componente paralela a B não contribui para F igual a QV vetorial B. Portanto, esta componente dá zero, porque se ela é paralela a B, o produto vetorial é zero. Portanto, nesta situação, o que temos é uma partícula a espiralar, a circular e, ao mesmo tempo, a progredir por efeito desta componente da velocidade V paralela.